capítulo de número 11. Nós vamos ler o versículo de número 32 em diante. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 32 a seguir. Glória a Deus. Esta é a palavra desta noite. Aqueles que estão assistindo o culto, acompanhando a transmissão do culto, também pega a Bíblia e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Os que já encontraram, eu digo amém. Amém. Vamos ler 32. Não é o capítulo todo não, é só o 32 em diante, tá? E que mais direi? Pergunta: que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças e na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Amém. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Curva sua cabeça nesse momento. Senhor, eu te peço, venha falar conosco, Senhor. Venha nos dar uma revelação plena dessa palavra e nos ensina, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Que o nosso coração seja uma terra pronta para recepcionar a palavra de hoje, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir Jesus? Glória a Deus. Queridos, eu tenho ministrado Hebreus 11, vai fazer aí acho que 2 ou 3 meses. E eu já tinha ministrado muitas outras vezes, mas eu nunca tinha dado tanta atenção como eu tenho dado nessas últimas semanas, nesses últimos meses. Nós já estamos na reta final. Esse mês de agosto agora, esse mês a gente encerra a série de mensagens em Hebreus 11. E eu me aventurei em começar a escrever um livro em Hebreus 11, acerca desse texto. E fui pesquisando, fui estudando, fui mergulhando mais a fundo para preparar as pregações, para escrever um livro. E eu tive que parar, porque tem dado muito trabalho, porque é muito extenso falar desses personagens. Alguns deles são bem conhecidos, é fácil falar, porque a gente consegue olhar para a história deles e facilmente extrair a noção de fé que eles tiveram. E se eu tiver que pregar sobre Abraão, por exemplo, Noé, Abraão, se eu tiver que pregar sobre Isaac, Jacó, José, Moisés, é fácil. Mas alguns outros personagens, vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos. Raabe, por exemplo, já dá uma emboscada. Semana passada eu falei de Baraque, personagem pouco pregado, pouco citado nas igrejas, e é desafiante falar. E hoje, o personagem que eu vou falar hoje é Sansão. E eu tenho certeza aqui que todo mundo já ouviu falar de Sansão aqui, queridos, amém? Amém. Todo mundo, né? Eu acho que se a gente for na escolinha, descer lá e perguntar na escolinha, as crianças vão falar que já ouviram falar de Sansão. E é interessante falar de Sansão porque a história dele fala de um homem que era muito forte, que a sua força não era dele na verdade, mas era uma força que vinha de Deus. Então falar isso de Sansão é fácil, porém é desafiante. Por quê? Porque Sansão é um personagem da Bíblia
que começou bem e terminou mal. Começou bem e terminou mal. Então é difícil falar. Tem homens na Bíblia que começaram mal, terminaram bem. Tem uns que começaram bem, terminaram bem. E tem outros que começaram mal e terminaram mal. Sansão começa bem e termina mal. Então falar isso não é difícil. O difícil é você chegar em Hebreus 11 e você perguntar por que ele é o herói da fé então? Por que ele é chamado de herói da fé? Quem está entendendo, diga amém. Esse é o desafio. Porque narrar para vocês, contar aqui para vocês a história de Sansão, eu prego para vocês. E não é difícil para eu falar isso. Não é difícil. Eu já preguei sobre Sansão muitas vezes. Eu lembro de uma mensagem que eu preguei sobre Sansão. Eu fiz uma pergunta hoje cedo, só uma pessoa acertou. E quero ver agora à noite. Eu preguei uma mensagem sobre Sansão alguns anos atrás. Depois vale a pena você procurar no YouTube que você vai achar. Vou estar mais magrinho, né? Vou estar bem diferente de hoje. E eu lembro que essa mensagem eu falei sobre os erros de Sansão. Alguém sabe quantas tranças Sansão tinha no cabelo? Alguém sabe? 7 tranças, deu um ponto. Hoje também um acertou. Ele tinha 7 tranças. E eu estava trazendo um paralelo dessa passagem, das tranças de Sansão. Eu encontrei 7 erros que ele cometeu. 7 erros. E eu lembro que eu trouxe essa mensagem algum tempo atrás. Foi bem interessante. Porque não é difícil falar disso. O difícil é nós olharmos para essa história e entendermos. Por que não tem o nome de Daniel, por exemplo? Por que não tem o nome do profeta Elias na lista? Não tem o nome de Eliseu na lista? E tem o nome de Sansão. Por quê? Então nessa noite eu quero tentar explicar para vocês um pouco sobre isso. E desses 7 erros de Sansão, eu não vou ter tempo de falar dos 7. Então ao invés de falar de 7, eu quero falar apenas 3. Quantos? 3. Apenas 3. E minha mensagem é um pouco extensa, né? Se eu for falar de 7, não vai dar tempo. E dos erros que Sansão cometeu, eu destaco 3. 3 erros que foram fundamentais, que foram extremamente cruciais para ele começar bem e terminar mal. Foi chamado por Deus, começou bem, começou fazendo certo, ótimo. E por que ele se perdeu? E o primeiro motivo que levou Sansão a se perder, o primeiro motivo foi o motivo da aliança que ele fez. Deus sempre chamou o povo, a atenção do povo, e disse: olha, tome cuidado com as alianças. Quando esse povo entrou na terra de Canaã, Deus falou: não faça aliança com as cananeias. Quando o povo foi para a Babilônia, Esdras, capítulo de número 10, o povo volta da Babilônia e Deus fala com aquele povo através de Esdras: desfaça essas alianças que vocês fizeram, desfaça. Quando eu digo aliança, não estou dizendo casamento apenas. Amizade é aliança, irmão, sim ou não? Sim. Sim. Sociedade é uma aliança, sim ou não? Sim. É claro que é. Amizade é aliança. Sociedade que você faz com alguém é aliança. Deus então olha para Sansão e Deus percebe que Sansão estava se perdendo. Por quê? De tantas mulheres que ele poderia se afeiçoar, que ele poderia namorar, noivar e casar, ele escolheu uma mulher que não tinha nada a ver com ele. Ele escolheu Dalila, que era uma mulher que não era do povo de Deus, ela era dos filisteus. E quando você lê a história, você percebe que Sansão, ele era fiel, leal, ele era parceiro dela, mas ela não era com ele. Ontem eu saí aqui do culto, estava com o Rafa no carro, eu estava falando exatamente isso com o Rafa. Filho, às vezes nós somos amigos e a pessoa não é nossa amiga. Quem concorda, diga amém. Amém. Às vezes nós somos daqui, mas a pessoa de lá.
não tem comprometimento algum com a gente. Eu estava exatamente falando isso e alertando o meu filho, que hoje tem 19 anos, alertando ele acerca dessas alianças. A aliança compromete. Existem pessoas que, se você pôr no teu lado, tua vida vai parar, tua vida vai travar. Existem amizades que elas não têm nada de Deus para a tua vida. Existem amizades que, na verdade, elas vão te tirar da presença de Deus. Quem concorda comigo? Diga amém. Amém. Amizades que comprometem o teu relacionamento com Deus. Amizades que vão te influenciar a você fazer o que é errado. Começa a andar com pessoas que só falam gíria. Começa a andar para você ver. Daqui a pouco você está falando gíria. Começa a andar com pessoas que só falam palavrão. Começa a andar. Pastor, eu não falo palavrão. Começa a andar com gente que fala palavrão. Daqui a pouco você está falando, está soltando também. Porque você é influenciado. Eu também sou. Começa a andar com pessoas que é cheia de vícios. Daqui a pouco você está igual a elas. Agora começa a andar com alguém de Deus para você ver. Começa a andar com alguém que ora para você ver. Começa a andar com alguém que é cheio do Espírito Santo. Daqui a pouco você já está falando glória a Deus. Daqui a pouco você já está falando em línguas. Daqui a pouco você já está falando da Bíblia. Daqui a pouco você já está vindo de segunda-feira estudar teologia comigo. Daqui a pouco você já está vindo para os cultos sem ninguém te chamar. Por quê? Porque você começa a ser cheio da presença do Espírito Santo. Por isso, cuidado com as alianças que você tem feito. Afaste-se dessas pessoas que têm te afastado de Deus e ande com pessoas que têm compromisso com o Senhor. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Primeira coisa, cuidado com as alianças. Sansão fez aliança com a mulher errada, irmãos. Tinha nada de Deus. Pronto, começou a perder. Começou a se afastar de Deus. Eu lembro que algum tempo atrás também, irmãos, alguns anos também, sei lá, uns 2, 3 anos, eu trouxe uma mensagem aqui na igreja, que eu intitulei essa mensagem Advogado do Diabo. E eu preguei sobre o diabo, eu acho que foram umas 2 semanas. E entre as coisas que eu falei sobre o diabo, eu falei muita coisa, né? Mas entre as coisas que eu falei do diabo, eu lembro que eu destaquei 3 características muito interessantes do diabo. A primeira delas, o diabo não tem pressa. Fala para o seu irmão do lado, o diabo não tem pressa. O diabo não tem pressa. É mesmo? É. Descobri isso, irmãos. Ele tem todo o tempo do mundo. Verdade, Deus. Não tem pressa. 2. O diabo conhece o nosso ponto fraco. Você sabia disso? Você sabia que o diabo conhece exatamente o teu ponto fraco? Sabe qual é a tua maior carência, a tua maior necessidade? Não tem pressa. Conhece o nosso ponto fraco. Em terceiro lugar, o diabo não está nem aí para a tua vida financeira. O diabo não está nem aí se você tem carro, se você tem casa, se você está empregado ou não. O diabo não está nem aí com essas coisas. A intenção do diabo é tirar a nossa comunhão com Deus. Porque se ele tira a tua comunhão com Deus, ele arrebenta com a sua vida. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Então ele não tem pressa. O diabo olhou para Sansão e falou: isso daí é diferente. O diabo olhou para Sansão e falou: esse daí eu tenho que tirar. Esse daí eu tenho que cortar ele. Esse daí eu tenho que destruir. Então o que eu faço? O diabo não tem pressa. Ele colocou uma mulher na vida de Sansão. Ele fez com que Sansão fizesse uma aliança com aquela mulher e se casasse com ela. Sabe como o diabo age? Ele age sem pressa. Ele começa aos poucos a influenciar a pessoa. Ele começa aos poucos a dizer: ó, isso daí não tem problema nenhum. Para de ser fanático, para de ser religioso. É só um pouquinho, não tem problema. O diabo fala isso, irmãos. É só um pouco, ninguém está vendo, não tem problema nenhum. Todo mundo faz. E a pessoa começa a se deixar levar por aquilo. E ela começa aos poucos
se afastar da presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu costumo aconselhar os meninos que passam lá na chácara, tratamento com a gente, eu costumo aconselhar eles que eles nem bombom de licor, queridos, eles podem comer. Verdade. Porque o diabo sabe o nosso ponto fraco. Diga para o seu irmão do lado: o diabo sabe o teu ponto fraco. Eu falo para ele: vai tomar um sorvete? Nem toma sorvete de passas ao rum. Não dá ousadia para o diabo. Ele conhece o teu ponto fraco. E daqui a pouco a pessoa está lá: não, vou tomar uma cerveja zero. Não tem algo aqui, pastor. Mas daqui a pouco já está bebendo a outra. O diabo não tem pressa. O diabo colocou uma mulher na vida de Sansão, e aquela mulher começou a tirar Sansão do propósito, começou a tirar Sansão do foco, ele começou a perder a atenção que ele tinha para as coisas de Deus. Existem pessoas que estão na igreja e o diabo já está agindo, o diabo já está colocando no coração dela sentimentos que não são de Deus, o diabo já está soprando no ouvido dela: mas é só um dia, é só um culto, é só uma ceia, é só um domingo. E daqui a pouco a pessoa não está mais lendo a Bíblia, daqui a pouco a pessoa não está mais orando, daqui a pouco a pessoa não está mais jejuando, daqui a pouco a pessoa não está mais tomando a ceia, e quando menos ela espera, ela está longe da presença do Senhor, ela está afastada de Deus. Só que nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai de encontro a cada um de nós aqui, e se o diabo estava agindo, ele já caiu por terra. Em nome de Jesus, você pode ir aplaudir o Senhor e dar um glória a Deus bem alto. Aleluia! Sempre a Deus, aplauda mais forte. Aleluia! Então, o primeiro erro de Sansão foi ter feito aliança com Dalila. Meu Deus. Fala para o seu irmão do lado: tome cuidado com as alianças que você tem feito. Olha aqui para mim, cuidado com os amigos. Tem pessoa que não tem nada a ver com você. Olha para cá, em nome de Jesus. Aleluia. Tem pessoas que não tem nada a ver com você. Verdade, Pai. Aleluia. Você está colocando do teu lado. Meu Deus. Tem nada de Deus para acrescentar na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Preste atenção, olha aqui. Sansão, queridos, fez a aliança errada. Segundo lugar, cometeu um outro erro. Sansão brincou com o pecado. O problema das pessoas é que elas brincam de ser crentes, elas brincam de servir a Deus, só que o diabo não brinca com a missão dele de ser diabo. Diabo é diabo, ele não brinca. Sansão, quando ele começa então a se envolver com Dalila, diz a Bíblia que ela começa a perguntar para ele: Sansão, onde que está a raiz da tua força? Por que você tem essa força tão grande? E diz a Bíblia que Sansão começa a brincar com ela. Olha, se você me amarrar com cordas novas, cordas que nunca foram usadas, ele está brincando com ela, porque não é verdade isso. Se você me amarrar com cordas novas, eu perco a minha força.